Oi, turma, tudo bem? Hoje nós vamos começar nossas atividades português, página 142, tá? Vamos começar aqui com o de texto em texto, questão número 1. Leia o título da história a seguir. Ela faz uma pergunta: quem tem medo de monstro? Aí nós temos a alternativa A e B, que vai ser respondido oralmente, tá? A quem essa pergunta se destina? Como você responderia à questão do título? Depois de responder a pergunta A e B aí oralmente com quem estiver te ajudando na atividade, você vai dar continuidade e vai direto para a questão número 2. Pela observação das ilustrações, você acha que vai ler uma lenda? Por quê? Essa daí você já pode responder por escrito, tá? Aí na frente da pergunta, se o espaço for suficiente, senão você responda no seu caderno. Acompanhe a leitura do professor e descubra se o que você pensou se confirma. E aí começa aqui com uma iniciação à leitura, tá bom? Imagine que o personagem estava tranquilo em casa, fazendo um desenho para dar de presente ao avô. De repente, ouviu um barulho esquisito e, um pouco aflito, resolveu ver o que era. Observe aí todas as características do texto, tá bom? Observe as ilustrações, que é muito importante para você poder responder as perguntas iniciais aí dessa atividade, tá, pessoal? A página 143 vai ser continuação, tudo bem? Do texto que você começou a ler na página anterior. Esse texto vai terminar na página 144, com um verbete aqui na lateral, tá? De algumas palavras do texto. E também aí embaixo, falando um pouco sobre a autora dessa história, tá bom? Na página 145, nós vamos começar as atividades do texto. Nós vamos começar na número 4, porque ela é uma continuação das atividades antes do texto lá que nós estávamos vendo, certo? Responda. O monstro dessa história faz parte do folclore, ou seja, faz parte do imaginário popular? Justifique. Você tem que explicar aí a sua resposta, tá? B. O que o menino estava fazendo antes de ouvir um barulho esquisito? Essa é uma pergunta. Aí na B você vai ver que você vai ter que responder 3 perguntas diferentes na mesma alternativa. A primeira é essa, o que ele estava fazendo antes de ouvir um barulho esquisito. A segunda pergunta, como você descobriu essa informação? Aí você vai responder na frente dela também, se couber. Se não couber, no caderno. E a última pergunta aí relacionada à letra B, que outra informação é possível saber lendo as informações que antecedem o texto? As informações que antecedem são aquelas que vêm antes do texto começar, tá bom? O que você consegue saber lendo isso aí antes de começar o texto? Então, ó, na questão B, você tem 3 perguntas para responder. Na C, onde a história se passa? Onde acontece essa história? Em que local aí? Acha lá no seu texto e responda. Sublinhe no conto os trechos que descrevem o monstro. Descrever é falar como é esse monstro. Quais são as características dele? Como ele é? No texto tem essa parte que você vai ter que encontrar e sublinhar. Sublinhar nada mais é que grifar aí, certo? O narrador é aquele que conta a história. No conto lido, quem é o narrador? Mark. Eu tenho 3 alternativas aí para o narrador, ou seja,
tenho 3 pessoas aí que podem estar contando a história. O monstro, o avô e o menino. Quem desses 3 você acha que está contando essa história? Aí você vai marcar aí. O conto Quem Tem Medo de Monstro foi escrito em forma de poema. Então você vai observar que algumas palavras elas rimam aí. Poema, elas é aquele texto, né, que tem algumas rimas. Ele se parece mais com o cordel sobre o Curupira ou com a lenda da Potira? Você vai ver com qual desses 2 textos ele se parece mais e vai explicar o porquê, tá bom? Se ele parece com o cordel, você vai falar o porquê ele parece. Se parece com a lenda, você vai explicar o porquê ele parece, certo? Vai escrever aí na frente. Na questão 8, nós vamos aí ter uma tabela para fazer uma comparação entre esses 3 textos que nós lemos aí nessa nossa unidade, tá? Nós temos aí o texto da Potira, a lenda do diamante, nós temos o cordel do Curupira e nós temos aí o poema Quem Tem Medo de Monstro, certo? E aí nós temos aqui algumas perguntas aqui, tá? Então, algumas afirmações, desculpa, não são perguntas, são afirmações. Então, é um cordel. O que é um cordel aí? O texto da Potira, o do Curupira ou do Quem Tem Medo de Monstro? Você vai marcar aí embaixo de qual é o cordel. É uma lenda. Qual é a lenda? A da Potira? E aí, assim por diante, tá bom? Vamos encerrar na página 146 com a questão 9 e 10. Questão 9, releia um trecho do conto. Arrancou a cortina para servir de chapéu, derramou óleo na mesa e foi aquele escarcéu. Embaixo eu tenho o verbete da palavra escarcéu, ou seja, eu tenho aí o significado dela e quais são outras palavras que podem ser usadas com o mesmo sentido, tá? E aí eu pergunto aí na letra A, que palavra poderia substituir escarcéu sem alterar o significado da frase? Então, desse verbete aí, qual palavra que está nele eu poderia usar para trocar o escarcéu aí e não mudar o significado da minha frase? Olha aí, pensa bem e escreve aí a resposta. Na sua opinião, por que se optou pela palavra escarcéu? Então, por que você acha que escarcéu foi a palavra usada, que não foi nenhuma outra dessas que está aí? Aí você vai explicar o porquê que você acha isso. 10. O último trecho do conto faz uma pergunta, releia e responda. A quem é feita essa pergunta? Explique. Volta lá, vê que o texto termina com uma pergunta. Para quem é essa pergunta que o texto encerra aí, que o texto termina? Você vai marcar para quem ela é e explicar como você chegou a essa conclusão. Você acha que realmente havia monstros ou foi só imaginação? Justifique, ou seja, explique sua resposta, tá bom? Havia mesmo uma bagunça na cozinha? Se havia, quem fez a bagunça? Você vai encontrar essa resposta no seu texto e vai marcar ela aí na linha de baixo, tá? Qualquer dúvida, pessoal, entrar em contato com a Pro pelo WhatsApp.